de manutenção 4.0, tá? Quem vai estar apresentando esse painel sou eu, João, sou um dos cofundadores da Cartado, e junto com a Monique é uma engenheira civil aqui da Cartado também. Se quiser se apresentar, Monique, fica à vontade. Beleza, obrigado, João. Vou me apresentar aqui rapidinho. Boa tarde, pessoal. Ainda mais depois de um cafezinho, olha a responsa, né, de estar aqui falando. Mas, enfim, eu sou engenheira civil, tá? Eu sou especialista também na área de infraestrutura rodoviária. Eu atuei durante alguns anos, tá, aqui no estado de Santa Catarina como supervisora de obras. Então, eu tive contato com implantação rodoviária, conservação, implantação de OAE, enfim, alguns desses tipos, né, de obra da parte de rodovia. E, atualmente, eu sou o CSM de infraestrutura na Cartado, né? Então, aproveito, o nosso time de CS está aqui também, time do sucesso do cliente, né? Está aqui dando apoio moral. E também agradecer, João, o convite, né? De estar aqui presente, conversando, poder apresentar aqui, compartilhar algumas ideias. Agradeço o convite, tá? E tamo junto. Boa. Só para explicar para o pessoal, que não sei se todo mundo conhece essa metodologia de pós-venda, tá? O CS, sucesso do cliente. É um pós-venda mais consultivo, em que a gente fica mais próximo aí dos nossos parceiros para realmente ouvir o que vocês estão tendo aí de anseios, de desafios, e também apoiar na parte estratégica aí junto com a nossa solução, né? Então, é só para explicar que às vezes pode ficar um pouco confuso para quem não conhece. Mas beleza, gente. Esse painel a gente tentou montar um pouco mais interativo, tá? Então, ao longo dos slides, aí, se vocês puderem nos ajudar aí a contribuir, trazer a experiência, a opinião de vocês também, acho que vai ser bem legal aqui para a dinâmica, beleza? Então, vamos começar. Vamos ver só se eu sei mexer nesse aqui. Bem legal. Bom, gente, antes da gente chegar na manutenção, tá? A gente quer trazer aqui uns passos atrás, trazendo de forma rápida aqui a evolução da indústria, né? A gente fala muito da era 4.0, indústria 4.0, enfim, mas a gente, só para passar de forma breve, a gente chegamos na indústria 1.0, a gente começou a mecanizar aí o trabalho, a parte do TEAR, trouxemos a força a vapor, né, para dentro da indústria. Chegamos depois na indústria 2.0, em que a gente já estava com a produção mais em escala, com linhas de montagem, a eletricidade, a combustão e assim por diante. Chegamos, então, na indústria 3.0, onde a gente começou a automatizar algumas coisas, começaram a entrar as questões de robótica dentro aí das linhas de produção, computadores, internet, começamos a ter aí os eletrônicos. E agora se fala muito na era que a gente está, que é a era 4.0, na indústria 4.0, onde a gente tem, para não ler o que está escrito aqui, mas tudo que está sendo apresentado aqui nesse evento, né? Então, parte de sistemas, parte de Big Data, inteligência artificial, IoT, mas principalmente para que a gente comece a ter esses dados sendo trabalhados de uma forma mais inteligente, tá? E aí, eu queria fazer uma pergunta para vocês, para deixar talvez aí quem quiser nos ajudar. Onde que vocês acham que a infraestrutura está hoje? Se a gente já está na indústria 4.0, se a gente está na 3.0, se depende do tipo do ativo, né? Como o Daneluz apresentou a parte de TS, ali da CCR, já está bastante avançado nessa questão da era 4.0. Mas, se vocês pudessem palpitar, vocês acham que a gente aqui na infraestrutura, a gente está em qual era hoje? Alguém quer dar o palpite? 3,5? Boa, pode ser. Legal. Boa. Então, mas assim, gente, hoje, né, a gente tem... Esse aqui é um gráfico de uma pesquisa feita pela McKinsey, é de 2015, né, já tem quase 10 anos dessa pesquisa, mas eu gosto bastante desse gráfico aqui, porque ele mostra, talvez esteja um pouco ruim aqui, mas a construção em nível de digitalização, lá em 2015, só estava à frente da caça e da pesca, né? Então, todos os outros setores eles estavam bastante defasados, estavam bastante à frente em quesito de digitalização e transformação digital em relação à construção. E quando a gente fala de construção, aqui ele está englobando todo tipo de construção. Até estava conversando com o pessoal da Copasa agora no COF, né, que a construção predial, construção civil, predial, industrial, ela evoluiu muito mais rápido, ela já está muito mais avançada do que, pelo menos aqui na Cartaz, a gente entende que a infraestrutura está hoje. A gente já tem questão de realidade aumentada, parte de IA, BIM já está muito bem maturado dentro da construção predial. Toda a parte de inspeções também,
mas isso é óbvio porque eles têm alguns desafios diferentes do que a gente tem na infraestrutura, né, dos vários aqui que já foram mencionados no evento. Mas esse aqui é só um slide, um gráfico, né, esse slide, para demonstrar um pouco do 3,5 aí que o Pereira comentou, que é de 2015, né, então está um pouco desatualizado já. A gente já conseguiu avançar bastante, mas, de fato, a construção ela ainda está bastante a desejar em relação aos demais setores. Tá? E aí, pessoal, entrando agora para o setor de fato, né, até o Felipe trouxe nos primeiros painéis de hoje, uma informação parecida com essa, esse aqui é do Poder 360, que a gente precisa aqui no Brasil, precisaria, né, de 423 bilhões de reais por ano para poder melhorar a infraestrutura que a gente tem hoje. E o que, de fato, está sendo investido são só 163 bilhões, sendo que disso 80% é investimento privado. Então, a gente está ainda, em quesito de orçamento, a gente está bastante a desejar. Falta orçamento, de fato, para a gente poder chegar no que seria aí o ponto de excelência da nossa infraestrutura. Mas o que a gente pode fazer para poder otimizar esse orçamento e aumentar os resultados dentro dos trabalhos de melhoria da nossa infraestrutura? Tem várias coisas que a gente pode fazer, e a tecnologia é uma dessas várias coisas que a gente pode estar aprimorando para aumentar a eficiência, aumentando a eficiência e aumentar o resultado como um todo. Tá? Certo. E até antes, né, João, de falar dessas soluções, a ideia é a gente trazer um pouquinho de conceito, né, de manutenção. Aqui temos os tipos de manutenção existentes, manutenção corretiva, preventiva, preditiva, a gente escutou muito isso hoje, né, ao longo das palestras, e a ideia realmente é trazer mais esse conceito, mostrar as diferenças e, enfim. A parte da manutenção corretiva, o próprio nome já fala, né? É um elemento que já teve algum problema e você precisa ir lá corrigir. Né? Está ali com exposição ao risco, usuário e tudo mais. Isso interfere muito no plano de ação, no cronograma, no orçamento, né? Porque às vezes você tem a sua semana planejada, porém aconteceu uma emergência, né? Então, quais são os tipos de elementos principais nessa parte corretiva? Seria, por exemplo, tapa-buraco, deslizamento, né, de talude e N outros motivos. E isso interfere muito na rotina, no orçamento, no planejamento de equipe, enfim, deslocamento de time, e isso gera muito mais custo, certo? Bom, isso é a parte da corretiva. A manutenção preventiva é o oposto, é a prevenção. Então, a manutenção preventiva, normalmente é feito um plano de ação, já designado. Por exemplo, você já conhece que a roçada de, 3, 4 meses precisa ir lá passar novamente. Ou, enfim, uma recomposição asfáltica, quando você já vê as trincas ali, você já segmenta um pano, né, para fazer essa correção. Isso já seria manutenção preventiva, baseado em históricos. Baseado em históricos, você consegue planejar algo, né, preventivo. E aqui a manutenção preditiva, que tanto a gente ouviu falar. Mas até antes de ressaltar esse conceito, eu gostaria de perguntar para vocês quem já atua com manutenção preditiva, quem já tem isso na rotina. Se puderem compartilhar ou levantar a mão, enfim. Alguém já tem? A gente sabe que o pessoal da CCR está fazendo nos dispositivos de TS, né? Acho que ficou bem claro esse case, mas alguém tem algum caso prático aí de manutenção preditiva em outro tipo de ativo? Não? Acho que não, hein? Não? Beleza. Beleza, vamos seguir aqui. O conceito, só mesmo para recapitular, isso já foi falado aqui nas outras palestras, mas a preditiva ela é um upgrade da prevenção. É onde você vai usar dados, usar tecnologia a favor, centralizar os seus ativos na nuvem, enfim, no seu sistema, e a partir disso você conseguir ter uma visão macro, né? Ter uma visão maior dos seus elementos e fazer um plano de ação mais assertivo, né? Baseado em todas essas gestões de ativo, que logo mais a gente vai falar um pouquinho. E por que isso é importante, né? Por que é tão importante falar de manutenção? Aqui nós trouxemos, né, esse gráfico da norma de desempenho, NBR 15575, de 2013. Ele é bem visual mesmo, é só para mostrar os picos de manutenção em relação à vida útil do elemento. Então, vamos lá. Aqui nós temos dois cenários. Aqui no pontilhado é quando um elemento ele não recebe manutenção. Ou seja, o seu tempo, quando está no começo, né, ele tem um desempenho alto, previsto em projeto, enfim, e ao longo do tempo ele só vai reduzindo. Bom, quando a gente tem manutenção a cada frequência, enfim, dependendo do tipo de elemento, tem uma certa frequência, você tem esses picos de desempenho, né? E isso prolonga a vida útil.
E isso reduz o custo, né? Já pensou em não ter manutenção e sempre ter que fazer algo novo? Certo? Então, aqui é só mesmo para embasar o que a gente vem conversando e trazer aqui o que vem referenciado na norma. Tá? Bom, gestão de ativos, a gente já ouviu falar aqui também, mas até seria tornar isso na prática. Né? Qual que seria o maior conceito de gestão de ativos? É usar o conceito ali da manutenção preditiva e transformar isso na prática, é o processo. A gestão de ativos é o processo para tornar a manutenção preditiva em realidade. Tá? Então, de maneira resumida, seria isso. Essa parte de gestão na área de infra, né, a gente já sabe aí das dificuldades um pouco, a gente vai comentar mais sobre isso, mas a gestão de ativos se resume a esse conceito. Beleza? Beleza, vamos lá. Essa parte da ISO 55000, tá? A gente fala tanto de gestão de ativos, porém ela já está no mercado aí há bastante tempo. Né? Nós já temos uma norma, aliás, do ano de 2014 aqui, é a ISO 55000, onde ela traz toda essa parte de gestão de ativos. Certo? É uma certificação da NBR. Né? Essa norma ela é fragmentada, na verdade, ela tem 3 frações, é a 55000, onde ela traz a visão geral, conceitos e tudo mais. Na sequência, temos a 55001, que é o sistema, que é o requisito. A gente que é engenheiro gosta do checklist ali, né? Então seria essa parte de 55001. E depois a 55002, né? Que seria esse guia para aplicação. Beleza? Vamos lá. Certo. Esse ciclo aqui, gente, a gente trouxe da norma, da ISO 55000, onde demonstra as etapas necessárias para a concessão, ou, enfim, a organização, conseguir essa ISO, né? Qual que seria o processo, qual que seria a prática. De maneira geral, atrás dos conceitos, são 4 etapas, que a gente vai passar aqui rapidamente. Tá? A primeira etapa é o portfólio de ativos, que até na palestra anterior foi falado de inventário, né? Nada mais é que o inventário. Você ter todos os seus elementos detalhados, né? Mapeados, e fazer essa exportação, na verdade, importação, para a nuvem do seu sistema, para você começar a criar a rastreabilidade dos seus elementos. Tá? E até da ISO 55000, a gente sabe aí de alguns clientes nossos que já estavam começando aí a atuar em cima. Não sei se alguém que já... Mário, vocês poderiam compartilhar um pouco de como foi o processo, já conseguiram o certificado, está em processo, como é que foi essa experiência, pudesse compartilhar com o pessoal, acho que seria legal. Esse foi um dos grandes produtos que a gente entregou na concessão na Rio São Paulo, nesse ano, né, que nós... assim, a certificação ela veio recentemente, né? Nós passamos por um rigoroso processo de auditoria e ele começou muito antes, né? Começou há mais ou menos 1 ano e meio atrás, né, quando a gente começou a instituir, né, e implementar a cultura, porque a norma ela é relativamente nova, né? Então, se adequar em função de todos os parâmetros ali e adequar também a forma de fazer foi um grande desafio para a gente. O sistema veio para coroar, né? Aquilo que eu trouxe na minha palestra, né? Que primeiro foi necessário disciplinar o processo, estruturar, implantar metodologia, e o sistema ele veio para congregar tudo isso, né? Então, hoje nós temos orgulho de dizer que, assim, apesar de não ter sido a primeira a ter um certificado ISO 55000, mas nessa magnitude de implantação em uma rodovia de mais de 600 quilômetros, né, e 10 subsistemas, a gente pode dizer que nós fomos os primeiros, né, pioneiros, nessa magnitude de projeto. Foi um grande desafio e eu entendo que isso vai se perpetuar nos novos modelos contratuais, né? Então, isso já é realidade e a gente está junto lá nesse projeto, né? Por meio do SIGACO, que é o sistema que gerencia todos esses 10 subsistemas, e está indo muito bem. Acho que é isso. Legal. Boa. Beleza, até seguindo aqui as etapas, até para fazer fundamento, né, que o Mário acabou de comentar, essas etapas aqui, elas são praticamente a primeira, essa questão do inventário, que a gente reúne, né, as informações, detalha, beleza. Na segunda, seria o sistema de gestão de ativo, que, na verdade, seria correlacionar esses elementos, começar a mapear. Exemplo de drenagem, né? Drenagem é típico para isso.
Existe a boca de lobo, existe o bueiro, existe a ala, cada tipo é um elemento, né? E daí você consegue relacionar isso dentro de um sistema e começar a monitorar, começar a colocar em prática, começar a gerar algum tipo de histórico dentro da sua nuvem, para que você consiga chegar na terceira etapa, que seria o primeiro contato com a gestão de ativos, com aquilo que você tem até então. Certo? Então, dessa forma, você começa a criar aquela questão da manutenção preditiva, começa a criar um hábito, uma cultura diferente, para chegar no quarto tópico, né, que seria o objetivo final da ISO, que seria essa questão de gestão de organização, que seria a transformação, né, a transformação da cultura organizacional dentro da concessão, enfim, da companhia. Beleza? Boa. E até... Tá funcionando isso, beleza. Até o Mário comentou do Sigaco. Nosso próximo slide aqui até tem bastante relação com isso, mas assim, a gente vê... Opa! Aqui. A gente vê que, além do mercado estar se movimentando para trazer essa digitalização para dentro da gestão de ativos, a gente vê também a própria regulação trabalhando aí como agente impulsionador dessas tecnologias, né? Eu não vou me prolongar muito aqui nesse slide, até porque o próximo painel é específico desses temas, né? A gente vai trazer aí o pessoal da regulação, mas só citando alguns sistemas aí que existem, que estão começando a entrar como obrigações contratuais dentro dos contratos de concessão. Aqui a gente está falando especificamente de rodovia, tá? A ANTT, que é a Agência Federal, e a Artesp, a Estadual de São Paulo, mas a gente começou a perceber que tem esse movimento ocorrendo também em outras esferas, inclusive, agora fugiu a lei complementar, mas provavelmente o pessoal da AutoKey vai comentar um pouco disso amanhã, sobre a lei complementar da digitalização, né? Agora, toda obra pública precisa estar, de certa forma, digitalizada e, se possível, em BIM, né? Então, assim, a gente vê como que a própria regulação também está incentivando isso por dentro dos contratos, incentivando essa digitalização, incentivando o setor a melhorar. Tá? E aí, pessoal, aqui a gente quer trazer começando a falar agora do que a gente quer resolver, quais são os benefícios aí que a gente quer alcançar com uma gestão de ativos eficiente. E aqui a gente trouxe alguns, tá? Mas se alguém quiser comentar mais o que vocês esperam com uma gestão de ativos mais eficiente, o que se espera, de fato, com tecnologias para dentro da gestão de ativos. Tá? Mas, assim, basicamente, a gente enxerga que a gente quer estar resolvendo alta complexidade na gestão de ativos. Acho que o pessoal aqui, o Danilo, o Juarez e o Daneluz comentaram bem dessa questão da complexidade da gestão de ativos. Cada ativo tem o seu tipo, cada ativo tem a sua personalidade, vamos dizer dessa forma. A falta de dados para o planejamento orçamentário. Então, isso é um calcanhar de Aquiles gigante quando a gente fala da parte de planejamento orçamentário dos ativos, né? Saber quanto que eu vou gastar no próximo ano, saber quanto que eu tenho que investir em alguma melhoria para que eu não tenha que ficar trabalhando com manutenção corretiva ao longo do próximo ano, do ano seguinte. Porque manutenção corretiva, até eu posso ter dados do histórico passado para saber mais ou menos em determinado... Vou pegar aqui um exemplo de rodovia, mas entre um determinado quilômetro, do 10 ao 11, por exemplo, eu sei que ao longo do histórico eu tenho uma média de 7 buracos por mês, por exemplo. Eu posso usar esse histórico. Mas como é que eu faço quando ocorrem coisas não planejadas? Como é que eu sei quais são as curvas de desgaste efetiva de cada ativo para poder trabalhar com um planejamento mais eficiente e mais direcionado para a realidade, né? Como é que eu posso trazer previsibilidade no planejamento orçamentário, que esse é um ponto bastante complexo dentro das empresas de infraestrutura. A baixa previsibilidade no monitoramento dos ativos. Então, saber exatamente quando que eu tenho que monitorar, se eu tenho que estar monitorando o tempo inteiro, qual ativo funciona, qual tipo de monitoramento funciona para qual tipo de ativo, e ter, de fato, essa informação mais organizada dentro da organização. Custos elevados com manutenção, acho que aqui nem preciso comentar muito, né? A gente trouxe um slide para melhorar a infraestrutura que a gente já tem, passa aí de 400 bilhões. A falta, ou até às vezes a ausência do histórico das intervenções, né? Então, pensando, muitas empresas que a gente conversa acabam não tendo histórico, ou quando tem o histórico, ele é de difícil acesso, ele é um histórico de difícil manuseio e difícil tratamento dos dados desse histórico, e esse problema aqui, ele acaba ocasionando, né, podemos dizer que ele é uma das principais causas de todas essas outras consequências, podemos dizer dessa forma. A baixa segurança do patrimônio que está sendo gerenciado, né, acho que esse é um outro ponto.
E a dificuldade em estudos de novos negócios. Vocês têm alguém aqui que trabalha com estudos de novos negócios, né, prospecção aí para novas concessionárias, novos ativos, novas unidades de negócio, mas quando a gente não tem o histórico, não tem a base de dados estruturada das outras unidades, é difícil de eu saber exatamente quanto que eu vou gastar naquele novo negócio, qual que é o melhor preço que, de fato, eu posso estar colocando dentro de uma licitação de uma concessionária, por exemplo, né? Então, isso é o que a gente enxerga, são só alguns pontos aí que a gente quer estar resolvendo, e até trazendo essa nossa dinâmica aqui, eu queria saber se alguém quer trazer mais algum ponto que vocês acham que faltou a gente colocar nesse slide, se existe mais alguma questão que a gente precisa estar melhorando, que a gente precisa estar resolvendo com uma gestão de ativos mais eficiente. O que o ativo traz de benefício, talvez. Qual é o lucro do ativo, né? Olhando do ponto de vista financeiro, talvez. Legal. Boa. O que ele gera de receita? O que ele gera de receita? Tem que achar. Ele gera de custo. Depende do ativo, né? Aí que tá, depende do ativo. Depende do ativo. Assim, eu sempre comento, a gente já comentou em várias conversas, que um ativo é o valor da empresa, né? É o valuation da empresa, né? E se tem uma variável que o acionista vai poder ter no seu negócio é no fluxo de caixa. Então, você conhecer seu fluxo de caixa, trazer e saber o valuation da tua empresa, o aspecto, quanto vale o teu portfólio. Isso é principalmente empresas de capital aberto, os grandes grupos que nós estamos aqui. Então, o principal elemento, né, assim, tudo isso é operacional, mas do ponto de vista estratégico no final do dia, quanto vale o meu negócio. Daqui é uma variável que você vai ter domínio, pelo menos não sei se tem domínio, né, Juarez, mas você pode apertar o cinto, né, mas a arrecadação não, a tarifa. Então, acho que isso acho que é o que vem, é o primeiro de todos eles. Perfeito. Quanto fica no meu bolso. O que o acionista quer, né? Legal. Perfeito, gente. Então vamos dar sequência aqui. Obrigado aí pela contribuição. E aí a gente estava falando, retomando aquele slide do gráfico da McKinsey, que a construção está bastante atrás dos demais setores, né? E trazer aqui um pouco alguns questionamentos do que falta para a gente estar avançando como os demais setores. Falta empresas especialistas em novas metodologias, em novas tecnologias, faltam empresas especialistas em gestão de ativos, de fato. São novas tecnologias que estão faltando? Será que é esse o ponto que falta a gente avançar? São pessoas qualificadas? Será que esse é um dos problemas aí que dificulta a gente estar avançando, de fato, para chegar nessa transformação digital dentro da manutenção, dentro da gestão de ativos, dentro de obras de infraestrutura? Será que é apoio da diretoria? Muitas vezes a gente vê, né, empresas em que demandam de muito esforço para conseguir um patrocínio, vamos dizer assim, um ok ali, uma afirmação da diretoria apoiando, de fato, essa transformação, patrocinando toda essa transformação dentro da companhia. E, enfim, a gente pode listar vários questionamentos aqui, mas o fato é que, assim, né, a gente já tem empresas especialistas, vocês que estão aqui são especialistas no assunto de gestão de ativos, já tem novas tecnologias, né? Hoje foi apresentado um monte de soluções, um monte de ideias para melhoramento tecnológico. Qualificação de pessoas, acho que esse, de fato, é um ponto relevante, né? A gente hoje tem dificuldade de trazer esses conceitos para dentro do dia a dia, a própria academia não prepara a gente para isso, né? O pessoal que é formado em engenharia, estava falando com a Andréia, a engenharia da UFSC reformulou a ementa do curso esse ano, né? Acho que 30 anos depois. Então, assim, era o mesmo curso há, sei lá, 20, 30 anos atrás. Então, assim, a gente não está tão preparado de fato. Acho que a qualificação de pessoas é um ponto a gente prestar mais atenção, mas a qualificação de pessoas, inclusive, dentro da empresa, né? Não só na academia, mas que as empresas comecem a apoiar as iniciativas de qualificação e até mesmo incentivar as pessoas a começarem a buscar cursos, aprimoramentos e tudo mais. E apoio da diretoria, acho que é mais para a gente, de fato, começar a pensar em uma cultura inovadora, né? Então, como que a gente pode estar trazendo a diretoria para nos apoiar
para incentivar e, de fato, implementar uma cultura inovadora dentro da empresa. Eu brinco muito assim que a gente vê em diversas empresas aqueles... não quero magoar ninguém com esse meu comentário, tá, pessoal? Mas aquela famosa inovação só para inglês ver, né? Faz vários projetos, acaba trazendo uma coisa ou outra, mas não tem a cultura de fato inovadora implementada na empresa. Consegue trazer, às vezes, algum programa específico, um hackathon, alguma coisa nesse sentido, mas a inovação, de fato, muitas vezes ela não está na cultura, no DNA da empresa, né? Então, esse aqui é um ponto bastante importante. Quando se fala de cultura inovadora, a gente fala de diversos requisitos, que não vou me estender aqui, mas reduzir burocracia para testes, aumentar, o apoio para a inovação interna, né, e não só trazer questões externas, mas trazer inovações internas e assim por diante. Mas vamos lá, João, pessoal. Já até te interrompi, Vai lá, desculpa. por favor. Mas é só para compartilhar também em relação a esse teu argumento. Normalmente, às vezes, as companhias, as empresas, elas querem inovar, elas querem, enfim, adquirir uma tecnologia e tudo mais, só que tem aquela pressão mensal que dia 30 tem que estar ali tudo pronto, medição, etc. E isso acaba, o pessoal, né, todo mundo que participa disso, acaba não tendo tempo hábil para se adaptar a essa nova tecnologia ou a essa inovação e, sei lá, depois de 2, 3 meses acabam desistindo, mas por falta dessa transição, porque, imagina, foi assim até então, né? Então, não vai mudar em um mês, toda a cultura, agora vai fazer tudo na nuvem, enfim. Então, tem alguns casos que esse tempo, né, devido à burocracia e tudo mais, é complicado também. Mas eu acho que você consegue criar meios para isso, né? Colocando como meta. Isso, começa a criar pequenas metas para depois você conseguir... Isso. Isso. Legal. Vocês têm feito isso? Legal. Aí, bacana. Tem funcionado, pelo jeito. Legal, cara. E, assim, essa questão da medição é um ponto engraçado, assim, porque eu e o Lucas, que está ali atrás, a gente conversa bastante com o pessoal e, cara, chega dia 20 até o dia 30, a gente não consegue reunião com ninguém porque o pessoal está ferrado na medição, né? Então, assim, isso é bem comum dentro do mercado mesmo. Para pagar mais... Legal. Aí, ó. Boa. Então, gente, acho que, Monique, complementa aí para depois eu dar sequência. Beleza, vamos lá. Então, o que é manutenção 4.0? Bom, acho que já está mais do que explicado o que é, o conceito e tudo mais, né? Na verdade, está fazendo um link ali com o que você comentou, trazendo a parte financeira ali das manutenções no Brasil e tudo mais. A manutenção 4.0 ela vem para ser essa solução nesse primeiro momento, né? Essa indústria, como o João comentou, a gente está no 3.5, né? E daí agora a ideia seria avançar para 4.0, que envolvem, claro, bastante setores, fatores. E aqui a gente vem agora, né, João, compartilhar com eles como é que a gente pode levar isso para a prática, né? Quais são as etapas, quais são os ciclos, experiências, né? E também plataformas que podem auxiliar. Legal. Certo? Boa. Então vamos nessa, pessoal. A gente quer trazer aqui, talvez alguns de vocês já viram a gente apresentando esse ciclo em algum outro local, tá? Mas a gente traz aqui uma proposta, tá? Para, de fato, atender o ciclo de gestão de ativos na era 4.0, para fazer, de fato, a manutenção 4.0. A gente sabe que, para poder iniciar qualquer ciclo de gestão de ativos, o ativo precisa estar construído, precisa estar implementado, né? Então, a gente primeiro passa, obviamente, pela etapa da construção, da implementação, e depois a gente vai, de fato, para começar a fazer o cadastro desses ativos, fazer o inventário, né, como o pessoal costuma chamar o inventário. Nessa etapa, pessoal, a gente entende que a gente precisa respeitar uma regra que o Mário explicou muito bem aqui na palestra dele, que é dar um nome para cada ativo na hora de fazer esse inventário. Porque se a gente não der um nome, um CPF, um RG, um RA, como o pessoal coloca nas placas, enfim, o ID, né, como o pessoal costuma chamar, a gente depois não vai conseguir fazer nada do ciclo de gestão de ativos, das etapas seguintes, de fato, com eficiência, né? E aí, só trazendo algumas ideias assim, de tecnologias que existem para fazer esse cadastro de ativos, algumas já foram até apresentadas, mas para fazer cadastro de ativos a gente pode usar um aplicativo em campo, a gente pode estar usando drones, a gente pode estar usando satélite para poder fazer esse cadastro dos ativos, a gente pode estar usando inteligência artificial acoplada com imagens, com câmeras, por exemplo. A gente pode usar o próprio projeto
da construção, caso, por exemplo, foi feito de forma georreferenciada, ele estiver projetado em BIM e assim por diante, para a gente poder, de fato, fazer esse cadastro. Depois, a gente chega aqui para a etapa de qualificação e a estratégia de execução das atividades relacionadas a cada ativo. Então, a gente vai entrar para a parte da inspeção, que são as monitorações, inspeções e assim por diante, as vistorias, para, a partir dessas inspeções, a gente começar, de fato, fazer todo o planejamento de execução dos reparos, das manutenções, das recuperações e assim por diante. Nesse caso, né, a gente tem tecnologias diversas para cada uma dessas três etapas, três subetapas, vamos dizer assim, da etapa 2. Na inspeção, podemos usar várias tecnologias, como já foram mencionadas ali na etapa de cadastro de ativos. Drones, posso usar imagem também, atrelada à inteligência artificial, posso usar aplicativos, posso usar robôs, como o pessoal o Juarez apresentou, que a Artéria está fazendo com a parte de drenagem, enfim, diversos. Para planejamento, como é que eu posso estar começando a trazer, de fato, tecnologia, inteligência artificial, para trazer automação na inteligência e na elaboração do planejamento dessas atividades? E depois, na execução, de fato, ter os dados da execução registrados em algum local. Porque quando a gente começa a ter essas informações todas centralizadas e vinculadas ao ativo, e quando eu falo vinculado ao ativo, é vinculado ao nome daquele ativo, ao ID dele, que é um pouco do que foi apresentado nas palestras anteriores. Porque quando eu tenho um serviço de inspeção vinculado ao ativo, eu consigo depois puxar o histórico de todas as inspeções que foram feitas naquele determinado ativo. Eu consigo trazer quais foram as execuções de reparo, quais foram as manutenções que eu já fiz naquele ativo, quais interferências já foram realizadas naquele ativo. E tudo isso, né, a gente começa a trazer diversas informações, de fato, que daí seria a etapa da gestão da manutenção, tá, em que quando a gente começa a ter, como eu comentei, todas essas informações centralizadas e vinculadas ao ativo, a gente vai ter informação de custo, da demanda, do próprio serviço, de material, de mão de obra, informação de clima, tempo, relevo, enfim, diversas informações, localização, que é um ponto importante, coordenadas e assim por diante, para daí sim a gente começar a trabalhar com análise de dados. Importante só voltar que sem todo esse processo estruturado e centralizado, com as informações e os dados ali centralizados, a gente não consegue fazer essa análise, porque a gente não vai conseguir identificar padrões, porque talvez a gente vai começar a identificar padrões errados, né, mentirosos, vamos dizer assim, porque se o dado ele veio, o famoso cheat in, cheat out, né, que o pessoal fala nessa parte, mas se entra lixo, sai lixo. Então a gente vai ter que ter toda essa estrutura centralizada em algum local para começar a identificar esses padrões e criar os indicadores de desempenho, para daí, de fato, pessoal, a gente ir para a última etapa, que é a etapa manutenção 4.0, acompanhando e criando os modelos de desempenho desses ativos, né, que é, inclusive, o SIGACO, lá da NTT, demanda que apresente-se os modelos de desempenho de cada ativo, para a gente chegar, de fato, aí na manutenção preditiva. Tá? Então, esse aqui é o ciclo que a gente busca trabalhar junto com os nossos parceiros. Não vamos estar mostrando aqui telas do sistema, nada disso, a gente quer trazer, de fato, o conceito, tá? E é importante que a gente tenha esse conceito muito estruturado dentro do processo para que a gente consiga, de fato, chegar na análise de dados e começar a criar essa inteligência para ter predição de dados e a gente ter, de fato, a previsibilidade na gestão dos ativos. Tá? Então, só para a gente finalizar aqui, pessoal, acho que já está chegando no tempo, só mostrar algumas tecnologias, tudo disso já foi falado aí na palestra, está sendo falado no evento todo, mas a gente tem aí algumas tecnologias, né? A parte de BIM, para poder fazer gestão de ativos, a gente tem imagens de satélite, né? Como o pessoal da imagem apresentou, a gente tem drones, tá? Temos aí IoT, temos a parte de inteligência artificial, seja para identificação, né, das imagens, seja para a parte operacional, como o pessoal da Elliott apresentou, tá? Mas assim, pode ter um software de gestão, como é o caso aqui da Cartado, mas de toda forma a gente precisa ter um local que vai estar centralizando essas informações. A gente precisa ter um banco de dados estruturado com os IDs, né, com os nomes de cada informação, com o RG de cada informação que a gente está trabalhando. E isso não precisa ser feito por uma ou outra tecnologia, né? Todos os serviços, as atividades, elas precisam de todas essas tecnologias, não todas para cada ativo, mas
a gente precisa começar a trabalhar com essas tecnologias integradas para depois a gente, de fato, ir para um sistema em que vai estar armazenando essas informações, tá? E com o armazenamento dessas informações, poder deslanchar e, de fato, e transformar a realidade da gestão de ativos. Então, é isso, pessoal. Queria agradecer aí o tempo de todo mundo. Monique, obrigado demais por me ajudar nessa. Imagina. E deixar aberto aí para dúvidas, comentários, se alguém quiser trazer como que vocês têm feito a gestão de ativos, enfim. Na verdade, eu até fiquei... Teve uma provocação em um painel anterior que você fez uma pergunta de alguém que estava passando pelo processo, né, de mapeamentos, né, enfim. Eu estava na Eixo, né, onde lá nós já temos um sistema bastante maduro já de gestão, né, a Cartado lá já está bem já desde o início, né, então hoje está numa fase assim que já faz parte dos processos. E atualmente eu estou na Via Araucária, que é a implantação de uma nova concessionária. Nós estamos agora no 3º mês de concessão. E eu me sinto cego, sabe? Acostumado a ter todas as informações que eu tinha lá, aqui é como se eu estivesse trabalhando hoje meio que cego, assim, é como se eu não... Então, a partir do momento que a gente sente o que é ter, né, todo esse sistema de gestão a seu favor, ajudando, né, na tomada de decisão, né, nas ações do dia a dia, até mesmo, né, com as equipes, para direcionar as equipes e a atuação das equipes, quando você perde, você sente a diferença. Tá? E eu estou sentindo hoje na pele ali, e aí, assim, né, estamos implantando já, né, em processo de implantação, e não vejo a hora de ter o sistema também já implantado em operação. Tá? Então, depois que você acostuma com o bom, fica difícil. E até ali vocês têm também a questão da obrigação do SIGACO, né, que a gente mencionou. E com o SIGACO, ele já tem também uma obrigação de seguir o procedimento da gestão de ativos por conta da obrigação contratual da NTT. Né? Então, isso acho que vai ser ainda... Vai conseguir aproveitar ainda melhor aí as tecnologias ao teu favor, aí, Pereira. Boa. Pessoal, mais alguém tem pergunta? Comentários? Não? Então é isso, gente. Obrigado mais uma vez. E já a gente começa o próximo painel. Valeu, gente.